Olá, alunos da disciplina Sistema de Informações Gerenciais. Hoje é a nossa terceira aula e vamos falar sobre processo de sistema de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas, ela é responsável por acompanhar, coordenar e orientar todas as pessoas que trabalham na organização. Porém, ela não age sozinha. Ela tem como seus parceiros, o compartilhamento com as outras gestões dentro da organização. Tem a responsabilidade de compartilhar os seus conhecimentos e as técnicas a serem aplicadas também pelos gestores de áreas que atuam diretamente com essas pessoas. No sistema, no processo de gestão de pessoas, nós devemos estar alinhado com os interesses da organização, não deixando de fora os interesses dos colaboradores, porque dessa forma nós teremos colaboradores mais criativos, mais engajados e trabalhando de forma natural, trazendo, contudo, o sucesso dos trabalhos por eles desenvolvidos. Para esse processo acontecer, é importante que o setor de gestão de pessoas ele esteja pautando a visão, missão e valores da organização. Porque nós sabemos que não é simplesmente entrar numa organização e aplicar processos de gestão de pessoas, são coordenações diferentes, né? Então, é interessante que se conheça a missão e a visão, os valores da empresa, saber até onde essa gestão de pessoas pretende ir e pode ir, aplicando gradativamente os seus conhecimentos. Sempre visando 3 eixos: a efetividade econômica, a efetividade técnica e a efetividade comportamental. Visando esses 3 eixos, é possível que o setor de gestão de pessoas, esse processo, ele consiga trazer um sucesso para a organização e para todos os trabalhos desenvolvidos por ela. Dentro do processo de gestão de pessoas, nós temos 6 exemplos aí de processos a serem seguidos para trazer uma efetividade dentro da gestão de pessoas. Que seria agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar os colaboradores, Onde agregar seria a parte de recrutamento e seleção de pessoas, O aplicar seria o desenvolvimento dessas atividades e o desenho de todo o trabalho, de todo o conhecimento que o profissional precisa, que ele tem e precisa adquirir. As recompensas são mais voltadas à parte motivacional, O que a empresa pode oferecer ao colaborador, que tipo de motivação pode se aplicar dentro desse processo. O desenvolver entra aí o treinamento e desenvolvimento das pessoas, sejam elas voltadas às competências, às habilidades, Também precisando que seja identificado, a princípio, o que se faz necessário, não fazendo simplesmente um treinamento aleatório, porque eu preciso, dentro da minha organização, de um treinamento e desenvolvimento para dizer que eu fiz. Mas então precisa identificar quais são os treinamentos quais são os gargalos que existem dentro das competências desse colaborador e aplicar o treinamento e desenvolvimento de forma efetiva. Nós também temos o manter, que seria a parte externa, a parte do ambiente organizacional, onde esse colaborador está, fazer com que ele se sinta à vontade, com que ele se sinta mais produtivo dentro da organização, trazer um ambiente propício para o desenvolvimento de todas as atividades, esse é importante dentro desse processo. E o monitorar, que é justamente fazer o acompanhamento desde o início desse processo e trazer os resultados desse processo através do monitoramento, a evolução do colaborador, desde quando ele entra na organização até o desenvolvimento de suas atividades. Esse processo ele traz algumas formas de apresentação aos gestores, aos diretores da organização. Ele pode ser apresentado mostrando a evolução de cada colaborador
ou de toda uma equipe. A aplicação efetiva desse processo, ela traz o sucesso na organização em todas as áreas que nela existem. Para que seja criada uma metodologia, é preciso seguir 5 pilares, que é a motivação, a comunicação, o trabalho em equipe, conhecimento e competências e treinamento e desenvolvimento, que condiz com o slide anterior. Seguindo todos aqueles processos, é possível que esses pilares sejam atendidos. Observando aí essa imagem, nós conseguimos ver a evolução do ciclo, né? A gestão de pessoas, ela atua ali, ó, iniciando na motivação, na comunicação, no trabalho em equipe, conhecimento e competências, treinamento e desenvolvimento. E ele não para, tá? Ele acompanha, ele é um ciclo. Então, cada vez que você faz esse processo, ele é renovado. Ele não pode parar dentro da organização. Uma vez que você faz e não acompanha, ao passar do tempo, você precisa de fazer novamente, porém, não consegue atingir os resultados positivos, porque ele se perde. Então, o interessante é que a sequência desse processo, ela seja contínua. As melhores práticas de gestão de pessoas, né, é valorizar o colaborador, né, com que ele seja bem treinado, né, com que o trabalho dele seja acompanhado, porque dessa forma ele vai se sentir mais produtivo e efetivamente ele vai ser mais produtivo, porque o colaborador, quando ele tem a motivação interna, né, a motivação pessoal para os trabalhos, para desenvolver os trabalhos da organização, ele consegue fazer de forma natural, ele consegue trazer mais resultados dentro da empresa. E nós temos aí algumas formas, né, algumas boas práticas para serem seguidas pelo setor de recursos humanos, juntamente com os gestores de áreas, né, para a aplicação desse processo, que é o saber ouvir os colaboradores, estabelecer a liberdade de comunicação entre o colaborador, gestor, gestores e equipe e os colaboradores em si, né? Fazer com que o processo seja levado também nesse patamar dos colaboradores agirem de forma no trabalho em equipe, né? Não somente voltado para colaborador-gestor, mas sim colaborador, né? De forma horizontal. Alinhar a cultura organizacional da empresa com os trabalhos em equipe, com a visão da equipe, ou seja, que as metas não sejam somente voltadas para a empresa, e sim que as metas sejam levadas para os colaboradores de forma que as metas pessoais dele, as metas da equipe, sejam um processo para que a meta da organização seja alcançada, e não simplesmente a meta da organização ser alcançada de forma direta, sem pensar no colaborador. Investir com processos de atração dos colaboradores, por palestras, com treinamentos, né? Fazer uma avaliação, um levantamento das necessidades para agir de forma efetiva, né? Como eu falei também anteriormente, não fazer treinamentos de desenvolvimento, palestras aleatórias, e sim saber exatamente o ponto a ser trabalhado, né? De repente, um treinamento ou uma palestra motivacional não seja tão interessante para uma área fim, né? Então, é preciso trabalhar e identificar cada setor, seja os treinamentos sejam feitos por áreas, né, separadamente, ou algo que possa agregar todos os colaboradores de uma vez. Não precisa trabalhar um a um, porém, trabalhar de forma que seja atendida às necessidades de todos. E investir no bem-estar dos funcionários. Esses são os trabalhos, né? Esse é todo o processo que traz aí uma grande diferença na organização.
Bem, nós ficamos por aqui, né? Espero você na próxima aula e até mais.